Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com fatores. Então no R a gente tem os fatores que são possibilidades de a gente trabalhar com colunas que são categóricas, certo? Então a gente está dentro do RStudio, a ideia da linguagem R, mais comumente utilizada. Estamos trabalhando com o R Notebook, então a gente está tendo esses chunks de códigos e locais de texto que a gente gostaria de colocar para identificar o que a gente está codificando. Então, para trabalhar com fatores e manipular esses fatores dentro do R, nós temos um pacote chamado Forcats, que está dentro da coletânea de pacotes do Tidyverse, e eles nos facilitam algumas coisas com algumas funções que ele nos traz. Então, a gente vai exercitar isso. Então, vamos fazer a leitura do Forcats, e nesse caso a gente vai fazer a leitura do Tidyverse também, porque a gente vai estar utilizando outras funções, entre elas Tibble, o nosso pipe, o mutate, enfim. Então a gente carrega o Tidyverse juntamente. Vamos criar então o nosso banco de dados para a gente estar trabalhando. E nesse caso vai ser um Tibble, né? Então vamos estar atribuindo ao objeto data um Tibble com duas colunas. A primeira coluna é crop e a segunda coluna é yield. E as colunas têm soybean, 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 corn, 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 canola, 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 bean, bean, bean. E resultados de produtividade dessas quatro culturas, certo? Temos crop, temos yield e por fim a gente faz uma manipulação, então a gente modifica a nossa coluna chamada crop, que nos traz ela como fator. Então quando a gente faz uma criação de colunas, o R ele entende que ou é um caractere ou é um numérico. E nesse caso a gente gostaria de trabalhar com fator, então a gente está colocando esse crop como fator. Por quê? Porque a gente tem quatro categorias, né? Soybean, corn, canola e bean, e três valores para cada uma das categorias, certo? A gente já vai identificar o que está acontecendo. Então vamos dar um glimpse, então data pipe glimpse, para a gente ver a estrutura da nossa table. Temos 12 linhas, duas colunas, crop, yield, e aqui nós temos a nossa coluna que é um fator e a nossa coluna double, que é um numérico, certo? Temos então algumas funções do pacote Forcats. A primeira é Forcats, então a abreviação é FST, underline unique. Daí a gente precisa trabalhar com data, o cifrão e o crop para a gente chamar esse nosso fator dentro do nosso data. Então aqui nós temos bean, canola, corn e soybean. E uma vez criado esse nosso... Veja só, nós tínhamos soybean, corn, canola e bean. Uma vez criado esses nossos fatores, ele acaba passando para uma ordem alfabética, certo? Bean, canola, corn e soybean. Isso depois a gente vai ver como a gente pode modificar. Temos também a função FST underline count, para nós contar a quantidade de observações que a gente tem para cada uma das categorias. Então, cada uma das categorias temos três observações, certo? Então, vimos que ele acaba agregando nossos fatores de ordem alfabética. Muitas vezes não é a melhor forma, principalmente quando a gente quer visualizar os nossos dados e fazer algum tipo de storytelling. Então a gente pode fazer o manejo disso. Uma das funções que a gente tem é o FST Relevel, certo? Então basicamente o que a gente precisa fazer? Modificar a coluna, então faz um mutate da coluna que tem o fator, que é o nosso crop. Então veja só, eu estou realizando um novo objeto com o nosso data pipe mutate de crop, então eu estou modificando essa coluna chamada crop com factor relevel, certo? FC T underline relevel na minha coluna crop, e eu quero que sejam esses os levels nessa ordem. Então eu quero que seja corn, bean, soybean, canola. Por que eu gostaria desse jeito? Porque nesse momento eu gostaria de estar trabalhando com essa reordenação. Faço isso e eu posso visualizar então como é que está essa nossa ordenação dos nossos levels dentro do data underline relevel, que é o nosso objeto que a gente criou, nossa coluna crop. Certo? Visualizamos e nós temos a nova ordem, corn, bean, soybean, canola, certo?
Nós temos uma segunda possibilidade, que é de a gente fazer um reordenamento do nosso level em função de uma nova coluna. Geralmente em função do que uma coluna expressa maiores valores ou menores valores para cada uma das categorias. Então a gente já vai entender como a gente pode fazer isso. A função que nos faz tornar mais fácil isso é o FST_reorder, certo? Então nós vamos criar um novo objeto chamado data_reorder. O nosso data eu quero que seja uma modificação do crop, então eu quero um mutate crop, FST_reorder, então eu quero reordenar a minha coluna crop em função dos valores de yield, certo? Então a gente vai ter essa modificação. Vamos rodar isso aqui e vamos visualizar como é que a gente tem essa nova reordenação. Então nós temos o corn, bean, soybean e canola, certo? Que é a nossa modificação que a gente acabou fazendo. Se a gente fazer algumas visualizações para a gente entender melhor o que está acontecendo, nós vamos ter que, quando a gente trabalha com o nosso data, que é o nossa table que a gente acabou criando lá no início, fazendo um group by por crop e fazendo uma sumarização, então fazendo uma média daqueles 3 valores que nós temos para cada uma das categorias. Então a gente está fazendo um min yield é igual a min yield, então a gente está criando um novo objeto chamado min yield, e isso a gente vai visualizar melhor com essa rodagem desse código. Então, para cada uma das categorias nós temos uma média de yield, e isso vai ser plotado em forma de colunas. Então nós temos já um underline call. No meu x eu quero que seja o crop, no meu y eu quero que seja esse novo valor aqui. Vamos rodar todo o código agora. Desse nosso chunk, nós temos então, para cada uma das categorias, nós temos um valor de produtividade. Certo? Isso levando em consideração a criação lá no início com o tipo. Quando a gente tem um data relevel, quando a gente trabalhou com essa reordenação dos nossos levels, daquela forma que a gente melhor acharia daquele momento de estar reordenando os levels, basicamente a gente tem a mesma estrutura de código aqui, basicamente modificando o nosso data. Então nesse caso nós temos que a gente queria o corn, depois o bean, depois o soybean, depois o canola. Então nós temos uma reordenação dessa apresentação gráfica com o ggplot. E por último, a gente traz então o data reorder, que a gente acabou trabalhando, né, com aquela reordenação em função de uma nova coluna, que aquela nova coluna ela representava o yield daquelas colunas, daquelas categorias. Então a gente faz a rodagem disso e a gente vê que nós temos uma reordenação do level em função de uma ordem crescente da nova coluna chamada yield. Então nós temos por primeiro canola, depois nós temos bean, depois nós temos soybean, depois nós temos o corn, certo? Se nós queríamos de uma ordem decrescente, a gente podia ter colocado naquele momento, ao invés de yield, podia ter colocado des de yield, que é o descendente de yield. Certo, pessoal? Aqui são algumas funções básicas do pacote forcats que nos ajudam bastante nessa manipulação dos fatores, que é a forma que o R entende de trabalhar com as categorias. Certo, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais.